E aí galera, estamos começando nosso primeiro vídeo aqui no canal Catequire. E nesse primeiro vídeo eu vou falar responder algumas perguntas que alguns amigos fizeram pelo Facebook. A primeira pergunta foi: qual a maior heresia que eu já cometi? Veja só, amigo, heresia, antes da gente eu dizer se realmente eu vim cometer alguma heresia, mas o que é uma heresia? Heresia é você ensinar uma coisa contrária àquilo que a igreja diz e ensina. Tipo, uma pessoa diz: Jesus Cristo não é filho de Deus. Herege. Eu não acredito em ressurreição, eu acredito em reencarnação. Herege das costas loucas. Né? Porque não tem condição da gente dizer que acredita numa coisa diferente daquilo que a igreja crê. Se nós nos dizemos católicos, nós acreditamos conforme aquilo que a igreja ensina. Então heresia é justamente isso: ensinar, acreditar em uma coisa diferente daquilo que a igreja ensina e professa. Respondendo à pergunta desse meu amigo, qual a maior heresia que eu já cometi? Graças a Deus que eu saiba, eu não cometi nenhuma heresia, não. Pecados tenho muitos. Se eu ganhar o purgatório já é lucro. Mas heresia, graças a Deus, não cometi e pretendo não cometer. Uma segunda pergunta: o que é o dogma da virgindade perpétua de Maria? Então, para poder a gente entender o dogma da virgindade perpétua de Maria, a gente tem que entender da seguinte forma: a igreja ensina 4 dogmas, 4 ensinamentos que todo católico deve crer sobre a Virgem Maria. O primeiro é que Maria Santíssima é mãe de Deus, é a Theotokos, expressão em grego, que significa mãe de Deus. O segundo dogma é o dogma da virgindade perpétua de Maria Santíssima. O terceiro, a Imaculada Conceição de Maria Santíssima, Maria que foi concebida sem o pecado original. E o último dogma, mais recente, é o dogma da Assunção de Maria ao céu em corpo e alma. Mas vamos nos deter ao dogma da virgindade perpétua. O dogma da virgindade perpétua da Virgem Maria diz o seguinte: que a Virgem Maria, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Como isso é possível? A gente vai olhar pela Sagrada Escritura. Quando Gabriel vai aparecer a Maria Santíssima, ele vai dizer justamente isso: porque para Deus nada é impossível. Então dizer que Maria Santíssima é virgem antes, durante e depois do parto é dizer que a gente acredita na onipotência divina. Mas por que Maria Santíssima continua virgem, mesmo durante e após o parto? Veja só, vamos entender. Como foi a concepção de Jesus Cristo? Jesus Cristo não foi concebido como eu e você foi concebido. Ele foi concebido de forma especial, de forma milagrosa, concebido pelo poder do Espírito Santo, como a gente reza no nosso credo. Então, se Jesus não foi concebido com a participação de um homem, no caso não com a participação de São José, mas sim pela força do Espírito Santo, então o mais lógico possível, e o mais lógico que a gente pode pensar, é que ele também não nasceu da forma que nós nascemos. Nós somos concebidos, nós somos gerados de uma forma, a partir do ato sexual entre um homem e uma mulher, e nós nascemos a partir de um parto normal ou um parto cesáreo. Se Jesus não foi concebido da forma que nós fomos, então ele também não nasceu da forma que nós fomos. Então, se a gente for olhar nos relatos dos evangelhos que falam do nascimento de Jesus, nunca vai dizer como é que foi o parto. Vai dizer que completou-se os dias e ela deu à luz o filho. Isso quer dizer o seguinte: que a igreja acredita e professa que Maria Santíssima teve, Jesus nasceu de uma forma milagrosa, sem romper com a virgindade de Maria Santíssima, preservando ela intacta e sempre virgem, antes, durante e após o parto. Então, é isso que diz o dogma da virgindade perpétua da Virgem Maria, que não fala em sua centralidade da própria Virgem Maria, mas de Jesus, que sendo filho de Deus, nasceu de uma forma diferente da nossa, mas mesmo assim, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A terceira pergunta é a seguinte: para quem são destinadas as doações, roupas, alimentos que a igreja recebe? Bom, a igreja, se a gente for entendê-la como uma instituição, ela arrecada muitas doações, tanto de alimentos quanto de roupas. A gente agora passou por esse período de Natal, as novenas de Natal teve muita questão de doações. Mas para quem são destinadas essas doações, essas roupas, esses alimentos? Bom, são destinadas às famílias carentes, aqueles mais necessitados. Mas como é que isso é feito? Existem movimentos na igreja, pastorais, que realizam esses gestos. Nós temos a Conferência Vicentina, os vicentinos que trabalham justamente com essa questão da caridade.
Mas isso também não impede que nós, enquanto cristãos leigos, que também não participam de alguma pastoral, possamos também fazer esse gesto. Nós somos a igreja, né? Nós somos membros desse corpo vivo de Cristo que é a igreja. Então nós também podemos doar essas roupas, esses alimentos, sem que a gente passe pela essa peneira das pastorais da igreja. Mas na igreja, sim, existem grupos que fazem esse serviço, né? Os vicentinos, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral da criança, cuidam justamente das pessoas carentes, dos mais empobrecidos. Quando nós servimos aos mais pobres, aos mais pequenos, é o próprio Jesus que nós servimos. Então, é dessa forma que são distribuídas as doações que a igreja recebe. E a última pergunta de hoje, encerrando o nosso catequese de hoje, o que a igreja fala sobre a adoração de imagem de santos? Essa foi a pergunta que foi feita no Facebook. Bom, vamos consertar logo a pergunta. A igreja não fala de adoração de imagens de santos, né? Porque a própria Sagrada Escritura proíbe a adoração de qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus, né? Então, nós, quando temos a imagem dos santos, nós não temos por elas adoração. É necessário que a gente entenda a diferença entre adoração e veneração. O que é adoração? A adoração é o que a gente chama de culto de latria. O que é latria? É o ato de adoração devido ao próprio Deus. Somente Ele deve ser adorado. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é o que a igreja ensina e isso é o que a igreja sempre ensinou. Então isso não é novidade nenhuma. Nós, cristãos católicos, adoramos o único e verdadeiro Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, o que nós temos, qual o sentimento, qual é o nosso culto em relação aos santos, né? É um culto de veneração. Se a gente for olhar na origem da palavra, é um culto de dulia. O que é isso? É um culto de veneração, um culto de amor, respeito, carinho, imitação, né? Tudo isso voltado à pessoa representada naquela imagem. Aqui nós temos uma imagem de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, a Bíblia Sagrada nos fala em diversas partes, ele como o general dos exércitos celestes. Ao olhar para a imagem de São Miguel e rezar diante da imagem de São Miguel, eu estou voltando o meu pensamento a esse anjo, a esse arcanjo que está lá no céu e que pode interceder junto ao trono de Jesus Cristo em meu favor, porque ele já está lá no céu. Da mesma forma, a Virgem Maria, São José e todos os santos. Nós não temos, pelas imagens dos santos, a adoração. Vamos entender. As imagens são algo que são imagens. Ao olhar para a imagem, nós nos remetemos à realidade daqueles a quem elas representam. Então, olhando para a imagem de São Miguel, eu vou pensar em São Miguel. E a partir de sua imagem, eu vou me dirigir em oração, pedindo a sua ajuda. Os santos não são deuses, não merecem ser adorados. Mas como nos antecedem já na glória dos céus, merecem todo o nosso respeito, admiração e veneração, e também as nossas preces. Podemos pedir a esses amigos que já estão junto ao Pai, que intercedam por nós. Então, venerar os santos é reconhecer a grandeza de Deus em cada um deles, o que Deus realizou em cada um desses servos e servas que nos antecedem na glória dos céus. Bom, espero ter respondido todas as perguntas. Próxima semana, quarta-feira, nós iremos lançar um novo vídeo. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se gostou desse vídeo, curte aí, dê seu like, dê seu joinha e mande suas perguntas no comentário no Facebook, no Instagram e aqui também no canal. Fiquem com Deus e que desça sobre nós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.